É uma proporção realmente da foto mais conhecida do Holland Easy. Sim. Até eu te mando aqui, você coloca na tela para o pessoal Vou poder ver a foto. É uma miniatura perfeita do junto. Holland Easy. Já que você, me presenteou com essa coisa linda aí, vamos falar então sobre essa história do Holland Easy. Como o Holland Easy chegou até vocês, qual é a história? Vocês já tinham esse cavalo em mente? Ou foi realmente uma coisa assim que surgiu e vocês aproveitaram? Conta pra gente aí um pouco sobre essa história. Legal. Eu vou reviver aqui, conversando com você, um momento de 11 anos atrás. Porque quando a gente comprou o Holland Easy, a pergunta que mais fizeram era essa. Você já imaginava comprar o cavalo? Como é que foi e tal? Porque o Holland Easy, ele é um ícone. Não do Ara-Show, ele é um ícone da raça. Mundial, né? Mundial, né? É um cavalo realmente que eu acho que a cada X décadas, não diria nem anos, X décadas nascem cavalos iguais a ele. E não, a gente não imaginava nunca comprar o cavalo. Só uma dúvida, vocês já atuavam em corridas também ou não? Legal, vamos lá para você poder entender. Em 2007, então, o Ara-Show inicia a sua parte reprodutiva, como eu te disse, comprando 2 éguas de corrida e prenhas de um cavalo de corrida que era o Nordic. A gente, por estar muito próximo ao Jockey Club de Sorocaba, que é o principal hipódromo do quarto de milha na América Latina, certo? A gente começou a criar cavalos de corrida também, mas sempre muito focado também em vaquejada. Só que lembra que em 2007 a genética de vaquejada estava começando a iniciar, porque em 2004 com o Rochão isso começa e inclusive eram muito usados cavalos de corrida na vaquejada. Exato. Então a gente falou, se os cavalos de corrida são utilizados na vaquejada e a genética de vaquejada está começando a se consolidar, está começando a se formar, faz sentido a gente ter um criatório que possa atender os dois esportes. Então, a gente estava ali dentro do Jockey Club de Sorocaba, frequentando, já tinha cavalo correndo no Jockey Club de Sorocaba, e aí compramos as éguas. E aí, na verdade, em 2010, antes do Holland Easy, a gente compra o Ice Special. O Ice Special é um cavalo campeão mundial de corrida. Ele tinha vindo só uma única temporada para o Brasil, importado por outros aras, e ele foi líder das estatísticas no Brasil. Os filhos dele foram os filhos que mais ganharam em 2009. E em 2010 a gente tem a chance de formar um condomínio com mais alguns amigos, capitaneados por nós. Então a gente tinha um percentual maior do que os outros amigos. E a gente acabou comprando o Ice Special. E aí focamos no Ice Special. Só que em 2012, o Aras Fazenda Bela, do senhor Wellington, que era o dono do Holland Easy. Holland Easy já no Brasil. Já no Brasil. Ele é um cavalo americano, né? Que correu nos Estados Unidos, foi grande campeão lá. E aí, logo que ele correu, o senhor Wellington comprou ele lá nos Estados Unidos. Só que na primeira geração dele lá, ele já dá um cavalo chamado Corona Cartel, que é chover no molhado. Quem é da raça é obrigação conhecer o Corona Cartel no mundo inteiro. Desapareceu há pouco tempo. Exato. E até então era o maior produtor vivo do mundo, né? Do mundo. Na verdade, olha como a força dessa genética. O Holland Easy é filho do First Down Dash. First Down Dash, maior produtor de todos os tempos, já tinha desaparecido, já tinha morrido. Vem o Holland Easy e o Holland Easy produz o Corona Cartel. Então o First Down Dash, maior produtor de todos os tempos, morto, e o Corona Cartel, maior produtor de todos os tempos, vivo. Então para você ver a força dessa genética pensando em corrida. E aí o Sr. Wellington, criador de corrida, começa a deixar o cavalo 6 meses no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos. O cavalo começa a evoluir um pouco, com 15, 17 anos já ficava um pouco mais difícil dele ir e voltar. Em paralelo, as técnicas de reprodução evoluindo, transferência de embrião, sêmen congelado. Então aí ele congelou muito sêmen, deixou nos Estados Unidos e o cavalo ficou em definitivo no Brasil, mais ou menos de 2015 para frente. Não, desculpa, 2005 para frente. Falei errado. 2005 para frente. E em 2012, o senhor Wellington, já muito idoso, os filhos não eram muito aptos a cavalo, ele resolve liquidar o Aras, mas ficar com o Holland Easy. Então ele vendeu todas as principais éguas dele, ficou com o Holland Easy. E aí, em 2013, ele começa a ver que o cavalo não fazia sentido. A princípio, a ideia dele é que o cavalo pudesse vir a morrer com ele mesmo, porque era como se ele tivesse um filho. Aposentar o cavalo lá no Aposentar lá e o cavalo morrer lá. Mas aí ele vê que o cavalo merecia uma continuidade. Merecia,
pelo peso que ele, pela relevância. A relevância que o cavalo tinha, mundialmente falando, merecia uma continuidade. E aí a gente fica sabendo que ele pode vir a vender o cavalo. Vocês já tinham contato com ele já? Contato, tínhamos amizade, mas não sabíamos que ele venderia o cavalo. Ele deixou muito claro. Tanto que ele vendeu o Aras inteiro. O Aras virou uma fazenda de plantação de milho. E o cavalo manteve o cavalo lá. Isso 1 ano depois. E aí a gente fica sabendo que ele pode vir a vender o cavalo. Meu pai fica sabendo e me liga. Eu lembro como se fosse hoje. Estava indo pro leilão do Aras Vista Verde, no Jockey Club de Sorocaba. Sim. Meu pai me liga. Eu já estava dentro do carro e ele já estava lá no Jockey Club. Tiago, o seu Wellington vende o Holland Easy. Falei, como assim o seu Wellington vende o Holland Easy? Ele falou, tá, eu queria saber o que você acha. Falei, com essas palavras, nem mais, nem menos. Eu falei, eu não sei quanto custa, mas se você tiver disponibilidade, compra. Falei, eu não sei quanto é. Ele falou, mas por que você diz isso? Eu falei, primeiro, porque é um ícone da raça. É a mesma coisa de você ser fã hoje do Neymar e ter um time e você puder contratar o Neymar. É mais ou menos isso. Falei, é um cavalo que ele é atemporal, ele é um cavalo... Aí eu comecei a falar pra ele e um dos poucos cavalos que conseguiu ter sucesso em várias modalidades, né? Perfeito. A gente, como criador ali de corrida e vaquejada, fazia muito sentido pra gente. Falei, eu acho que faz todo sentido, sem contar que eu não consigo mensurar o quanto ser dono do Holland Easy eleva o nível do Aras como criador, como proprietário. A visibilidade que o nome do cavalo ia dar, né? Exato. Eu falei, então eu acho que faz todo sentido. Ele falou, então eu vou negociar com ele. Você chegando aqui a gente conversa e tal. Eu sei que isso foi um sábado. Ficou apalavrado e ficou para segunda-feira de manhã. O senhor Wellington morava em São Paulo também. Segunda-feira de manhã ter essa reunião. Meu pai foi para essa reunião e ele teve essa conversa lá com ele e apalavrou o negócio. O senhor Wellington, muito homem, muito sério, falou, eu só venho no cavalo à vista. Ele falou, tá, mas o senhor quer que eu faça um sinal? Naquela época não tinha nada, né? Era cheque. Quer que eu te dê um cheque de sinal? Porque não tem Pix, não tem nada. 2013... Tinha que realmente ir ao banco até pra fazer uma transferência. Você não tinha no celular, né? Aí ele falou, não, tá feito. Ele falou, mas o senhor não quer rodar um contrato, pedir pra sua secretária? Não, tá feito. O que vale pra mim é um aperto de mão. Desse jeito. Vendendo um ícone mundial. Meu pai falou, caramba, o homem é sério. De palavra homem mesmo. De palavra mesmo, né? E aí conseguimos comprar o Holland Easy e aí a história mudou. Porque aí a gente realmente foi para esse outro patamar, foi uma divulgação mundial, o site dos Estados Unidos, o site da Aqua publicou essa venda, mesmo sendo no Brasil. A Aqua, inclusive, que é a maior associação de quarto de milha do mundo, é o berço da raça lá nos Estados Unidos. E exato. Assim, é de uma importância gigantesca, né? Eu acho que foi das poucas vezes que algo que aconteceu no Brasil teve uma repercussão aí mundial.